Oi, eu sou o Mig Mendes, eu sou quadrinista e professor. Nós estamos falando aqui sobre roteiro. Para um roteirista, não basta criar história, ele também tem que comunicar a história para todos os seus colaboradores. Por exemplo, no roteiro de cinema, ele tem que se comunicar com os atores que vão ler as frases, mas também com os câmeras que vão fazer a filmagem, também com os construtores de cenários, diretores de arte que vão fazer figurino, cenário e muito mais. As pessoas que vão montar o filme também, todos vão se orientar pelo mesmo papel que é o roteiro, do roteirista. Numa série de TV, as pessoas têm que se orientar com o roteirista para saber como que as tramas vão se desenvolver, como é que os personagens vão evoluir. É o que às vezes se chama de a Bíblia da série, que é também um documento que o roteirista tem que escrever. Numa animação, desenho animado, o roteiro tem que dizer para o animador o que ele tem que desenhar. Claro, tem que falar para os dubladores quais são os textos que eles vão gravar e em que emoção que eles vão falar as frases, né? E também para os músicos que vão fazer trilha, efeitos sonoros da animação, todos vão se orientar pelo roteiro. No história em quadrinhos, o roteirista vai ter que orientar, no mínimo, o desenhista, né? O seu parceiro desenhista que vai fazer a arte da história, mas também todos os outros, editores, coloristas que vão trabalhar, todos vão se orientar pelo roteiro. Então, roteiros têm formatos diferentes para cada mídia diferente. Vamos ver como é que é isso? Enfim, a história na sua cabeça é uma, mas o que vai se apresentar é outra coisa, dependendo de como os seus colaboradores vão entender o que você escreveu e também se eles vão concordar com você, né? Então, uma das habilidades que a gente tem que estudar quando aprende roteiro é escrever todo esse tipo de documentação. Vamos ver primeiro, então, como é que é o roteiro audiovisual, ou também o roteiro para peça teatral. Esse tipo de roteiro é composto por 3 elementos principais. Primeiro é a linha que situa o tempo e o espaço onde ocorre a cena. Depois você faz uma descrição geral da cena, uma explicação. E o terceiro elemento, o texto que os personagens vão falar. É só o nome do personagem e o que ele disse. E só. É uma sucessão de fichas de cenas. Você escreve na ordem que você pretende que elas sejam assistidas. Então é uma arte de escrever o mínimo possível, mas sem deixar nada mal entendido. E no caso dos diálogos, é uma arte de escrever frases boas de falar, que você ouve e soa bem, mas que também estão sempre cheias de segundas intenções, são cheias de informação que faz a história seguir para frente, conta a sua história. E o storyboard de desenho animado ou de filme publicitário? De modo simplificado, também tem 3 elementos, que eu vejo normalmente como colunas. O primeiro elemento é a descrição do que acontece na cena. O segundo elemento é uma figura, é um esboço, é uma representação da tela, o que vai ter na tela, o que vai ser apresentado na tela, e também você representa que movimentos vão acontecer ali, movimentos dos próprios personagens, das figuras, ou movimentos de câmera. O terceiro elemento é para os dubladores, é o texto que vai ser falado naquele momento, também os efeitos sonoros. Então são 3 colunas, uma sucessão de parágrafos descritivos, de frames, de quadros-chave da história animada. E a terceira coluna são os textos que vão ser gravados por atores, por dubladores. E o roteiro de quadrinhos, aquilo que eu chamo de layout de quadrinhos. É um esboço, um rascunho muito cru de como é que vai ser a página, mas com todos os elementos que tem na página. Você começa dividindo a página em quadrinhos, quantos quadrinhos terá naquela página, e também botando a diferença de tamanho, né, dos quadrinhos, assim, alguns maiores que outros, segundo a sua necessidade para contar a história. O texto do narrador e os textos de balões dos personagens vão dentro já, você escreve já dentro dos quadrinhos, o que é uma boa porque te dá uma medição se os textos vão caber no quadro quando tiver a arte, né? Não pode tirar todo o espaço do desenho para botar balão, né? Então, já te ajuda a pensar nisso. Você também coloca esboço de como é que seria o cenário, a situação, qual é o tipo de local que acontece aquele quadrinho, aquela cena.
E você pode completar com descrições. É comum você faz um esboço, mas anota entre parênteses o que você quer dizer com aquele rascunho, né? Se comunica com o seu colaborador que desenha, né? Você também coloca ali numa figura esboçada, um esqueletinho, o personagem, e o que ele vai aparecer de corpo inteiro, ou é só em ação, ele está em ação, ou ele está parado. Se comunica isso com um pequeno esboço da figura humana. E se for só o rosto, né? Você pode colocar ali um esboço da expressão facial, da ideia do sentimento ali. De qualquer forma, sempre desenhos não precisam ser bonitos, podem ser feios, mas eles vão estar comunicando visualmente como você está pensando narrar a história. E aí a artista vai fazer aqueles desenhos muito lindos e vai também complementar a sua ideia, vai te sugerir mudanças, vai fazer pequenas alterações de tamanho nas coisas, e é normal a colaboração do desenhista ser assim. Você pode às vezes fazer uma coisa mais simples, assim, baseada só em texto, mas complementando com thumbnails, que são as miniaturas da página. Você pode escrever já dividindo o seu texto por quadrinho, né? Você vai dividindo por páginas e por quadrinhos. E faz um pequeno thumbnail, que é a ideia que você tem de como é que seria a divisão visual do espaço da página em quadrinhos. Aí o desenhista vai trabalhar com isso, vai desenvolver a sua ideia. É comum também na indústria de gibi americana e também nos álbuns europeus, né, que nos ensinaram, né, os bons quadrinhos, é comum o roteirista trabalhar só com texto. Então ele só descreve a cena e deixa a divisão, o uso do espaço fica por conta dos artistas, dos desenhistas. Mas ele implementa a divisão por página e alguns prevêem a divisão por quadrinhos, apenas não dizem, não fazem o esboço. Eu acho que ok, mas assim, que não seja apenas cópia do que se faz na indústria, né? Eu acho que o roteirista, quando faz isso, ele abre mão de usar os recursos visuais narrativos que são tão típicos das séries de quadrinhos. Mesmo com um desenho básico, você pode criar essa narrativa visual e deixa o desenhista trabalhar em cima. O roteiro de quadrinhos feito só por escrito funciona bem nos casos em que a trama é mais realista, né? Tem cenários realistas e se baseia mais em diálogos de personagens, né? Conflitos de personagens que são baseados no diálogo. Então o roteirista trabalha as palavras e deixa mais livre para o artista dividir a página, que é mais para criar um certo movimento mesmo gráfico ali, para cortar a monotonia dos diálogos longos, né? Aí funciona bem. Além de saber formatar um roteiro, né, para as diferentes mídias, os diferentes colaboradores com que você vai trabalhar, uma habilidade que o roteirista precisa desenvolver nos cursos é o bom uso da língua, um uso hábil da língua. Por exemplo, a gente tem que se livrar de vícios de linguagem, né? Expressões repetidas que a gente usa muito, expressões em inglês traduzidas direto que ficam muito duras, né? A gente às vezes cai nesse vício. Também não usar palavras ricas, né? Não usar palavras de cunho geral, e sim palavras específicas para ter mais significado, escreverem melhor o que você quer dizer, né? Usar vocabulário adequado ao personagem, né? Usar só palavras que aquele personagem usaria, né? Teria na cabeça dele, se ele existisse de verdade, né? Tudo isso de maneira a que você escreva o mínimo possível, mas com o máximo de informação nos seus textos, seus diálogos, seus textos para os colaboradores e tudo mais, na sua sinopse e tudo mais. Isso é sempre, em todos os textos que você vai produzir como roteirista, você tem que ter um ótimo uso da linguagem. É isso, veja as minhas outras dicas sobre roteiro, sobre construção de quadro de história em quadrinhos, e siga o canal para não perder as notificações. Deixe seus comentários, que talvez seja o mais importante para ajudar a eu fazer esse trabalho. Até logo, valeu!